Alexandre Matos é o grande culpado pelo atual momento dentro do Vasco da Gama? Essa é uma das perguntas feitas pelo torcedor vascaíno nestas últimas horas. E a resposta você verá aqui agora neste Acorda Vascão. Pois olha, torcedor, aconteceu de fato uma grande rusga a partir ali do início de fevereiro. Essa rusga entre comissão técnica e Alexandre Matos foi levada até agora nestes últimos dias. Enfim, aconteceu uma reunião entre Alexandre Matos, Lúcio Barbosa e Ramon Dias. A partir de agora, o clima é levar para frente, seguir com a vida e tentar recomeçar, focando essa próxima janela de transferências e trazendo reforços para o Vasco da Gama. Expectativa é que, no mínimo, 2 nomes cheguem à colina histórica, com orçamento já colocado à mesa pelo grupo norte-americano. Tem muita informação para trazer aqui a você, torcedor vascaíno, neste Acorda Vascão. Possibilidade, inclusive, de um ex-jogador do Vasco da Gama. E não falo aqui de Cauã Barros, falo de outro nome estar retornando à colina histórica nesta próxima janela. Um atleta que grande parte da torcida ficou muito chateado quando foi embora. E um atleta que está nesse momento na mesa do departamento de futebol. Tudo isso você verá aqui agora neste vídeo, porém é claro, Vascão, antes de começar esse conteúdo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, é claro, né? Muito prazer, você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se. Tá vendo ela? Inscreva-se, aperte nela. É rápido, é fácil e ajuda muito o nosso crescimento. É o seguinte, ó, a gente já está nesse número aí dos 125 mil inscritos há muito tempo. A gente quer sair desse número. Queremos chegar aos 126 mil e aí eu conto muito mesmo com você. Se você ainda não é um inscrito do nosso canal, de verdade, vem agora aqui embaixo e se inscreva no canal do Gigante Vasco. Estamos aí na meta das 126 mil inscritos e agora vamos atrás com tudo. A sua inscrição é muito importante para o nosso crescimento. E além, é claro, da sua inscrição, o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. E se você já é um inscrito, não esqueça, ative o seu sininho de notificação para fazer com que todos os nossos vídeos, Acorda Vascão, Fala Gigante e o Boa Noite Gigante, chegue até você. Tranquilo, Vascão? Vamos embora então? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. A começar aqui, né, primeiramente, esse Acorda Vascão, perdão, falando sobre esse clima dentro do Vasco da Gama. Porque sim, a gente tem nesses últimos vídeos começado dessa maneira, mas a cada dia que passa, a cada vídeo que a gente grava, novas informações vão chegando. E a informação que nos chegou nestas últimas horas, através inclusive de uma apuração feita pelo jornalista Lucas Pedrosa, é que um dos pilares para que o clima entre comissão técnica e departamento de futebol, no caso Ramon Dias e Alexandre Matos, não estivesse legal, foi o caso André Silva. O Cuéllar foi, sim, uma das situações que deixaram esse clima meio esquisito, porque o Vasco tinha por objetivo, através da comissão técnica, a chegada de Gustavo Cuéllar. Já era um nome desejado por Ramon Dias desde a janela do ano passado. Foi um nome que apareceu na mesa do ex-diretor executivo Paulo Brax a pedido de Ramon. E um nome que voltou à mesa agora, novamente, porém para a mesa de Alexandre Matos, a pedido também do técnico argentino Ramon Dias. Ramon pediu o nome não chegou. Isso já fez com que internamente o clima não ficasse legal. Mas bola pra frente. Seguiu. Porque teve a justificativa dos árabes, né? Os árabes não quiseram liberar a saída, no caso do volante colombiano Gustavo Cuéllar, o nome desejado pelo técnico argentino. Mas além do Cuéllar, teve mais um nome também desejado e pedido pela comissão técnica, que foi o Estopim. Foi ali o grande responsável, o grande causador do problema, que foi o nome do atacante brasileiro de 26 anos de idade, André Silva. Foi o grande pilar. Por quê? Porque o nome do André Silva foi colocado à mesa do departamento de futebol do Vasco em meados de janeiro. Em meados de janeiro, o Emiliano Dias chegou e colocou o nome do André Silva na mesa do Alexandre Matos. O André Silva é um jogador que vestia a camisa do Braga, aliás, do Boa Vista, de Portugal. Um jogador que se destacava muito no futebol português.
um nome brasileiro que não iria tomar a vaga de nenhum estrangeiro dentro do elenco, e um nome que o Vasco já tinha os valores em mãos. Ramon pediu, Emiliano pediu, era para Alexandre Matos dar início à negociação e fechar negócio. O próprio Emiliano já vinha conversando com o André Silva e negociado ali com ele verbalmente, né, para a sua chegada. Era só o Matos entrar no negócio. Mas qual foi o grande problema? Emiliano colocou o nome do André Silva em meados de janeiro. Sabe o que o Matos fez? Ao invés de negociar com o André Silva, o Matos foi negociar com o Breno Lopes do Palmeiras. E aí eu te pergunto, por que foi negociar com o Breno Lopes? Porque ele quis. Essa é a resposta. A comissão técnica queria o André Silva, porém Alexandre Matos queria o Breno Lopes. E sabe qual é a grande loucura? Que o Matos levou o nome do Breno Lopes à empresa norte-americana, a 777 Partners. Sabe o que a 777 falou para Alexandre Matos? Eu não quero o Breno Lopes. E sabe o que o Alexandre Matos ficou fazendo? Batendo nessa tecla até o final com o grupo norte-americano pela contratação do atacante palmeirense. E aí, durante todo esse período, sabe o que a comissão técnica de Ramon e Emiliano faziam? Ô Matos, e o caso do André Silva? Dia a dia. Matos, e aí? Andou a situação do André Silva? O Alexandre Matos tentava contornar ali. Tá esperando a aprovação da 777, Ramon. Calma, espera. Aí, chegava no dia seguinte, o Ramon perguntava, e aí, Matos? E a situação do André Silva, como tá? A gente já tem os valores em mãos, 3.800.000. Vai fechar ou não vai? Matos seguia na frente. Porque por trás dos panos, ele negociava a situação do Breno Lopes. E aí, meu amigo, com todo respeito, na situação do Ramon Dias, eu também iria ficar chateado. Porque eu que sou o técnico, quero um atacante. Achei um perfil que me agrada. Negociei com o nome. É só formalizar a proposta. Mas o meu diretor executivo, ele quer um nome que eu não quero, que no caso era a situação do Breno Lopes. E aí isso tudo foi um estopim. Porque quando o Vasco resolveu negociar com o André Silva, após todas as negativas por Breno Lopes, o André Silva já estava encaminhado com o São Paulo e aí não teve mais o que fazer. Não teve como voltar atrás. Então, essa foi aí uma das grandes causas, o grande estopim dessa situação, no caso envolvendo, né, Alexandre Matos e Ramon Dias. Não foi algo legal, não foi algo que bateu entre a comissão técnica e o diretor executivo, e não à toa, né, nestes últimos dias, teve que chegar e sentar Lúcio Barbosa, Ramon Dias e Alexandre Matos para entender a situação entre as partes, tentar resolver a situação e tentar melhorar o clima internamente. Sim, o CEO Lúcio Barbosa entrou no circuito para resolver a situação entre comissão técnica e departamento de futebol. De acordo com informações, as rusgas já foram resolvidas. No caso, volto a repetir, né? O CEO Lúcio Barbosa entrou ali no sistema para solucionar o problema que vinha acontecendo entre as partes. A grande questão é, né? O Vasco passou quase 2 a 3 semanas, um mês que seja, um grande período, com esse clima ruim dentro do vestiário. Imagina, né? Um diretor executivo que tem uma presença frequente dentro do vestiário, isso, além de informação, é algo confirmado através dos bastidores da Vasco TV. Para quem acompanha sabe que o Alexandre Matos é um profissional que frequentemente está dentro do vestiário. Então imagina, uma comissão técnica junto com o diretor executivo dentro do vestiário que simplesmente não se entendem, não se olham, não se falam. O clima não era legal, mas nesse momento a informação que temos é que as coisas andaram e estão seguindo. Agora, comissão técnica, departamento de futebol e o CEO Lúcio Barbosa, que vai estar mais presente neste assunto, juntos irão trabalhar visando essa próxima janela de transferências. E agora os três novamente juntos, porque diferente, né, do que aconteceu nessa situação envolvendo até mesmo o último reforço, que foi a chegada do Cleiton, foi tudo muito bagunçado. Agora as partes mais alinhadas tendem a ser uma janela melhor para a comissão técnica de Ramon Dias. Não será fácil. O orçamento hoje já está no limite, essa é a informação que nós temos. O grupo norte-americano vai sim liberar uma verba. Essa foi uma informação dada pelo jornalista Joel Silva, lá do canal Na Torcida Vascaínos, na noite de ontem. O grupo norte-americano tem um valor na mesa do Vasco da Gama, um valor que gira aí em torno de 4 milhões de euros, 20 milhões de reais, aliás, perdão, 20 milhões de reais, mais ou menos isso. Esse é o valor que hoje a companhia tende a liberar para o Vasco da Gama adquirir direitos econômicos do jogador durante esta janela que vai do dia 1º
ao dia 17 de abril. 20 milhões de reais. Esse é o valor que o grupo norte-americano tende a liberar. O Vasco pretende contratar, no mínimo, 2 grandes jogadores na próxima janela de transferências. Quais posições? Volante, desejado, perdido, almejado por Ramon Dias, e um ponta esquerda. São esses 2 jogadores, e 2 jogadores, volto a repetir, grandes na próxima janela de transferências. Essa janela de transferência no caso do meio do ano. 2 jogadores agora para essa janela, no caso 2 bons jogadores, porém 2 jogadores grandes apenas na janela do meio do ano. Mas para essa janela agora do dia 1º a 17, o Vasco tem por objetivo trazer 2 bons jogadores para a posição de ponta esquerda, e aí não é mais o mínimo, né? O mínimo é para a janela do meio do ano, mas para essa janela é 2 jogadores que o Vasco da Gama tem por objetivo. Um jogador ponta esquerda e um volante. E aí sim agora a gente entra, né, na janela do meio do ano. Informações dadas pelo jornalista Lucas Pedrosa é que aí sim no meio do ano o Vasco tem por objetivo trazer no mínimo 2 jogadores grandes, 2 jogadores de peso, nível Payet, nível Medel, jogadores do futebol europeu. O Vasco já vai ter um novo orçamento visando aí o segundo semestre de 2024. E aí você pode perguntar, Lucas, mas por que o orçamento esgotou para esta janela e o Vasco vai trazer jogadores grandes na janela do meio do ano? Porque simplesmente o senhor Alexandre Matos, e aí sim a gente pode colocá-lo como culpado a partir dessas atitudes, mais de 100 milhões de reais foram gastos em apenas 3 reforços. O ponta Adson, 30 milhões, o zagueiro João Vitor, 42 milhões, e o volante Juan Esforça, 30 milhões. Mais de 100 milhões de reais foram gastos nesses 3 reforços. E com esses 3 jogadores, o orçamento do Vasco da Gama simplesmente foi estourado. O Juan Esforça, na minha opinião, é um nome ok. Porque o Juan Esforça foi o nome indicado pelo scout da empresa norte-americana. Não foi um nome indicado nem por Alexandre Matos, nem pela comissão técnica. Foi o grupo norte-americano que indicou esse nome como uma alternativa para a saída de Marlon Gomes. Um nome para ser preparado para o futuro, não uma solução, né? Mas um nome ali, sai um jovem, uma promessa, vendido para o futebol ucraniano, e chega uma outra promessa do futebol argentino, para suprir essa lacuna de jogador jovem dentro do elenco. Agora, sinceramente, investir 40 milhões no João Vitor e 30 no Adson, não sei se vale a pena, não sei se foi uma boa alternativa, porém os 100 milhões de reais foram gastos nesses 3 jogadores, exatamente por esse motivo o orçamento está estourado. Então as contratações maiores ficarão para o meio do ano. Agora chegarão 2 reforços, com orçamento mais curtinho. A informação que a gente tem é que o grupo norte-americano tende a liberar sim esse valor, porém curto, para esta janela que vai ser aberta no dia 1º ao dia 17, com a prioridade na posição de volante e na posição de ponta esquerda. A posição de volante já é um assunto que a gente bate muito na tecla, né? É o Marlon Freitas, é a prioridade. O Vasco hoje de Ramon Dias, o Vasco hoje de Matos, de Lúcio Barbosa, prioriza a chegada de Marlon Freitas. É o nome desejado, é o nome almejado. E a comissão técnica, Lúcio Barbosa e Matos vão trabalhar em conjunto para trazer esse jogador. Diferente, né, do que aconteceu com o André Silva nessas últimas semanas, esse trio vai trabalhar de forma conjunta para trazer Marlon Freitas. O Botafogo não quer liberar esse nome, informação que a gente trouxe, né? A gente teve ontem, e vai trazer aqui a vocês agora, neste início de quarta-feira, é que Textor não quer negociar com o jogador. Essa é uma informação dada dentro da diretoria do Glorioso, do Botafogo. John Textor não quer negociar Marlon Freitas, então vai ter muita barreira aí a ser rompida daqui para frente, para que Marlon Freitas possa vir a chegar no Vasco da Gama. Não será difícil, será complicado, mas o Vasco da Gama tentará de tudo trazer o Marlon Freitas. Lucas, há um plano B? Não há um plano B, é um plano A. Lá nas metas traçadas tem um plano A e o nome é Marlon Freitas. Não há um plano B internamente hoje para uma possível chegada, caso o Vasco da Gama não consiga a contratação do volante alvinegro. Porém, tem um nome na mesa do Vasco. E aí, não é plano B, meu amigo torcedor, mas é um nome que foi oferecido. Sabe quem? O Raul. Lembra do Raul? Um volante que passou pelo Vasco e jogou muita bola, inclusive na minha opinião. Era um dos cérebros de um elenco tão limitado que o Vasco tinha no ano de 2019. Raul é um jogador de 27 anos de idade, que hoje pertence ao Red Bull Bragantino e tem contrato com o Clube Paulista agora, apenas até o final do ano. É um jogador que nessa temporada tem 8 jogos e 1 assistência. Ele passou pelo Vasco entre os anos de 2018 a 2019. Ele foi um destaque no Ceará e o Vasco o contratou para a temporada de 18. Conseguiu ali se destacar, né, no ano de 18 com o Vasco da Gama
Em 2019 foi o seu principal ano, atuando 48 jogos. E como o Vasco não pagou o seu salário, a questão salarial no Vasco era algo muito complicado na época, em 2020 ele conseguiu, de uma forma ali quase que entrando na justiça, e salvo engano ele entrando inclusive na justiça, uma rescisão contratual e fechou com o Red Bull Bragantino. Está no Red Bull Bragantino desde o ano de 20, há 5 temporadas, né, vestindo a camisa do clube paulista. No seu primeiro ano foi muito bem, com 30 jogos, em 21 também, 22 jogos, em 22 também com 33 partidas, mas ele sofreu uma grave lesão que o tirou dos gramados. E quando ele saiu, né, para a sua lesão, quando ele retornou da lesão, no caso, ele não conseguiu reconquistar o espaço dentro do elenco. O técnico hoje do Bragantino é o Pedro Caixinha. Maior destaque de Raul foi quando tinha o Barbieri no comando do clube paulista, e com Pedro Caixinha ele não vem conseguindo ter uma continuidade dentro do elenco do Red Bull Bragantino. E nesse momento a informação que nós temos é que foi um nome oferecido à diretoria do Vasco da Gama. Informações aí dadas pelo jornalista Matheus Gilbert, é que o nome está na mesa do Alexandre Matos. Negociação foi aberta? Não. Por que não? Porque o foco é Marlon Freitas. É o nome desejado pelo Vasco da Gama. Se não fechar com o Marlon Freitas, chegando ali no dia 14, não fechou com o Marlon Freitas, aí o Vasco poderá ir no Raul. Mas nesse momento, o foco da diretoria vascaína é a chegada do volante, a pedido do técnico argentino Ramon Dias. Concorda aí, né, com isso? Se você visse o Raul ali, tendo o Raul em mãos, você iria com tudo para cima do Marlon Freitas? Deixa a sua opinião aí nos comentários. E para fechar o vídeo, trazer algumas informações importantes aqui a vocês. A primeira, sobre a pintura externa de São Januário. Está aparecendo aí na imagem a vocês mais, né, uma foto da pintura do nosso caldeirão sendo realizada, algo muito legal, revitalizando o entorno de São Januário. E uma informação importante aqui. Não sei se você viu o Boa Noite Gigante de ontem, mas a gente informou a vocês que as atividades retornaram, né? O Vasco ontem retornou às atividades, terça-feira, se preparando para a partida que estará acontecendo apenas no dia 3 ou 14 de abril contra o Grêmio. 27 dias de preparação. Muito tempo, né? O Vasco só teve um dia de folga. Isso foi um castigo, entre aspas, meio que um castigo. Porque de acordo com informações do canal Atenção Vascaínos, se o Vasco da Gama tivesse classificado para a final do Campeonato Carioca, o retorno estaria acontecendo apenas na quinta-feira, amanhã. Mas como o Vasco não passou, como foi eliminado, o retorno foi antecipado para ontem, terça-feira. Então é assim, não passou para a final? Tranquilo, vai treinar antes. Se tivesse passado, vocês teriam 3 dias de folga. Já que não passou, volta para o CT, vai treinar, que tá pisando. O Vasco hoje planeja assim, né, essa intertemporada em Atibaia, é algo que tende a acontecer. Muito provavelmente o Vasco estará viajando nesses próximos dias para Atibaia. E é ficar ligado, é ficar de olho que tudo isso também a gente vai trazer aqui a vocês no canal do Gigante Vasco. Esse foi o Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo do dia. Retornaremos, é claro, com toda certeza, no Fala Gigante pela parte da tarde, mas também contaremos com a presença de todos vocês. Fechado? Vamos que vamos então, se inscrevam, compartilhem aí o nosso canal, ajudem o nosso crescimento e como nós sempre falamos aqui, saudações vascaínas!